está conosco na manhã desta segunda-feira, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer ter você com a gente. Bom dia, Carla. Carla Carolina, amiga Carlita, bom dia a todos que estão nos assistindo. Espero mais uma vez poder contribuir, pessoal, com algumas informações. O mercado que está muito ansioso, muito tensionado, né? A gente está sentindo uma certa tensão no mercado agora. Em qualquer momento ele se dissipa, né? Ele se estressa. Agora, para que lado que ele vai se estressar? É aí que a gente vai ter que monitorar ao longo dos próximos dias e semanas. É isso mesmo. Matheus, antes da gente, porque eu queria trazer mais detalhes sobre a questão da safra de soja, que eu sei que vocês estão sendo muito questionados aí, nós também estamos sendo questionados aqui, mas é um dia realmente de mais aversão ao risco nesta segunda-feira, com todas essas commodities em baixa e baixas agressivas, como no caso do algodão, por exemplo, caindo 3%, enquanto o dólar index sobe 0,9%? Olha, Carla, no atual momento, né, o mercado ele amanhece essa segunda-feira aqui, né, no Ocidente, de fato, olhando toda a questão geopolítica na Europa, toda a questão macroeconômica na Ásia, aonde a gente tem aqueles mesmos fatores, né, ainda assombrando o mercado, um risco de recessão em 2023, um risco aí de intensificação do conflito Rússia-Ucrânia, que vira e mexe essa novela, mostra algum caso de amores, depois brigas, né, as coisas estão sempre divergindo em extremos, né, ou eles estão intensificando o conflito, ou estão realmente em apaziguação total. É difícil achar um intermédio nesse assunto, né? Então o mercado hoje está averso, né? Ele está espetado, ele está realmente aguardando confirmações do que já tem hoje em pauta já há algumas semanas, se não meses, né? Há quanto tempo a gente não está falando de geopolítica na Europa? Há quanto tempo a gente não está falando de macroeconomia na Ásia? E que são aí, continuam sendo as grandes assombrações do mercado, né? Que ainda estão sem respostas, cara. Mortes, né, Matheus, já há 6 meses sem registrá-las, mortes por Covid, isso também assusta o mercado, porque pode fazer a China novamente se retrair, trazer alguns prejuízos ali para o seu consumo? Toda certeza, né? E que entraria talvez a questão da macroeconômica, né? A China que vem passando por aberturas e fechamentos dessas quarentenas, desses lockdowns que são flexibilizados, depois voltam a ser restringidos, que são realmente uma consequência daquela política zero Covid na China, né? Onde aqui no Brasil a gente já se adaptou, o Covid ele se tornou talvez um hábito, não vou dizer um hábito, né? Que talvez é uma palavra um tanto quanto exagerada, mas a gente está se adaptando, né, a conviver com a doença via vacinação, via prevenção, via controle, né? Porém, dentro da China, o governo decidiu por tomar uma política onde não serão, né, aceitos, tolerados a confirmação de novos casos, né? Aqui no Brasil os casos continuam aparecendo, porém as pessoas estão mais tolerantes, né? Estão mais resistentes ao vírus, né, que foi letal durante boa parte do período ali no seu início. Então, essa política ela tem realmente sido um grande gargalo ali para a aceleração da demanda. A demanda existe, Carla. Tem que lembrar que dentro da China hoje, a cadeia pecuária de criação de suínos e aves está tendo margens lucrativas extremamente positivas, né? O pecuarista, suinocultor, ele continua com as melhores margens de engorda do leitão dos últimos 13, 14 anos. O avicultor também nas melhores margens dos últimos 4 a 6 anos. Então, de fato, o consumo do nosso produto soja, do nosso produto milho, que eventualmente também aqui no Brasil estaremos embarcando milho para virar ração de animal para a China, o nosso produto ele possui uma demanda muito agressiva, baseado na cadeia de quem o consome, que são a cadeia pecuária, na cadeia de alimentação animal. Então, partindo desse pressuposto onde a demanda está solidificada, o Brasil, mesmo com a safra saudável, né, eu vi alguns comentários aqui dizendo vamos ter safra cheia ou não vamos, é muito provável, pessoal, a não ser que exista aí no radar uma calamidade produtiva, uma catástrofe climática onde reduz agressivamente a capacidade produtiva no Brasil, a gente vai ter sim a maior safra da história colhida de soja no país, né? Porém, na mesma proporção, a gente vai ter eventualmente o maior ritmo de embarque de exportação da soja brasileira, que tem total capacidade de ultrapassar 96, 97, se não 100 milhões de toneladas nesse próximo ciclo safra.
Isso é muito importante da gente pontuar, né, Matheus, que mesmo que não a safra brasileira ela não alcance o potencial total inicialmente estimado, ainda assim a gente está falando de uma safra que deve ser maior do que a safra 21/22, e isso a classifica como uma safra recorde, e o mercado vai internalizar essa informação e vai receber essa linha, né? É uma safra recorde, temos boa oferta de soja vindo do Brasil, até porque nós tivemos um aumento de área, dados que foram divulgados pela Pátria na última sexta-feira. Exato, cara. Assim, indiscutivelmente, a gente já tem a maior área semeada de soja da história do Brasil. Então, a gente já tem um recorde de área semeada de soja no país, né? Aonde a gente já chega com 4% de crescimento em relação ao ano passado, né? Dá de tratar com mais idade, mas, ó, em questão de área, um minutinho, a gente tem um total de 43,19 milhões de hectares, é a maior safra da história semeada de soja. O destaque fica para a área no atual momento, até porque a produtividade em relação ao ano passado, estimada hoje pela Pátria, ela sofre um crescimento de 14%, mas a gente tem que lembrar que no ano passado, no Brasil, a gente sofreu, né, a maior quebra produtiva, né, em valores absolutos da soja da história do nosso país. A gente perdeu quase 20 milhões de toneladas de soja em relação à estimativa inicial ao que foi colhido, né? Então a gente teve uma quebra muito agressiva, consequência das quebras no Rio Grande do Sul, no Paraná, que ultrapassaram metade de toda a produtividade, né? O Rio Grande do Sul chegou a perder 55%, 60% de produtividade dentro do estado, né? Foi uma catástrofe produtiva sem igual para os nossos amigos gaúchos, e nesse ano a gente vê só uma estabilização. No nosso atual levantamento, a gente não prevê uma produtividade recorde para o Rio Grande do Sul, nem Paraná, que vem sofrendo no atual momento por novos problemas climáticos, seja de excesso, alguns dias atrás no Paraná, ou com a falta das chuvas agora em solo gaúcho. Então, de fato, a atenção continua voltada para o progresso safra na América do Sul, em especial no sul do Brasil, Argentina e Paraguai. E, como você já bem disse, né, a gente pode pressupor, o mercado acaba digerindo, né, que a safra do Brasil vai ser cheia, vai ser saudável, o que auxilia muito, Carla, até para a dona de casa dentro do país, né, que vê aí, a gente se viu tomado por inflação nesses 2 últimos anos, né, consequência de um Covid, consequência de problemas climáticos, e que agora uma safra cheia de soja, né, ela tanto abastece toda a cadeia de consumo doméstico, mas também ela dá muita capacidade de exportação, acaba aliviando também preço de prateleira de produtos animais, né, proteínas animais, óleo de cozinha, enfim, a cadeia da soja, a gente pensa que é só para alimentar animal, mas os derivados da soja, eles estão no cotidiano, no dia a dia de todo cidadão do país, todo brasileiro, eu me ousaria dizer a quase todos os asiáticos, consomem algum produto que é derivado, que foi alimentado pela nossa soja. Então, é um certo alívio que a gente recebe, sim, essa superprodução que vem sendo construída no país e que pode parecer um ponto de apreensão ao mercado, porém a gente tem que lembrar que se estamos crescendo a oferta, existe sim um asiático do outro lado do planeta que precisa do nosso grão a ser importado aí nesses próximos 12 a 18 meses, Carla. Exatamente. Matheus, antes da gente entender essa questão do consumo e tudo mais, a gente tem uma colocação aqui do Danilo Padovani que eu acho que é um dos focos da nossa conversa. Ele diz assim, ó, acho que não haverá colheita cheia, tá faltando chuva. E de fato, assim, são os questionamentos que a gente vem recebendo, né? Tanto do lado de cá quanto do lado daí, né? E eu queria saber o que a Pátria tá olhando quando a gente trata de modelos climáticos, de previsões. É terceiro ano de laninha. Qual a intensidade desse laninha e o que essa safra ainda pode receber? Brasil, Argentina, Paraguai, claro que vamos focar um pouco mais no Brasil, mas quais são aí os prognósticos que a Pátria Agronegócios tem quando a gente olha para o campo, para o desenvolvimento das lavouras? Danilo, primeiramente, compactuando a tua visão, né, a gente não vai ter uma safra cheia, só que quando a gente olha puramente a safra passada, que a gente colheu lá 125 milhões de toneladas, que foi a maior safra da história do Brasil, a gente pode pressupor que o ano passado tivemos uma produção recorde e foi uma safra cheia?
Olhando puramente o número nacional, a gente pode pressupor que sim. Só que se a gente não entende da onde foi construído aqueles 125 milhões do ano passado, de fato a gente nunca vai entender o quão danoso foi a safra do ano passado. E o mesmo acontece para esse ano. A gente fala em 148 milhões de toneladas de soja brasileira, que é muito provável que nós da Pátria tenhamos aí o menor número dentre as estimativas, né? Existem aí consultorias dizendo 155, 153, 152 milhões de toneladas, consultorias que vêm reduzindo ali a capacidade produtiva do Brasil gradativamente. Como a gente tem, né, uma dispersão muito ampla por todo o Brasil, né? A Pátria hoje tem clientes produtores rurais em todos os estados produtores de soja do Brasil. Então, a gente está bem capitalizado, né? A gente entende com mais profundidade aonde estão as quebras, né? E o 148, se a gente olha a safra nacional, a gente pode dizer que é uma safra cheia. Mas, se a gente olha estado a estado, a gente já vê que existem problemas em construção, como é o caso do Mato Grosso. A gente já tem mostrado, né, a gente já tem olhado em foco que o Mato Grosso já reduziu o teto produtivo. Infelizmente, aos matogrossenses, não conseguiremos lá tirar aquelas 3.700 toneladas por hectare de média de soja do Brasil, dentro do estado do Mato Grosso. A gente já prevê uma redução lá de pelo menos 3.600, 3.500, que seria uma redução de 5% da produtividade mato-grossense, tá? Consequência do quê? Seca no atual momento. No Mato Grosso, lá já tem culturas já em transição de vegetativo para reprodutivo, que enfrentam, né, quase 20 dias de seca. Clientes nossos da Pátria nos relatam que existem culturas lá em florescimento, dentro do estado do Mato Grosso, dentro das próprias propriedades, que estão enfrentando quase 20 dias de seca. São culturas ali que é calamidade produtiva? Não, só que ela não consegue mais atingir aquele teto potencial máximo produtivo. Ela já sofreu uma redução de teto. Então, para o Mato Grosso, a gente já vê uma redução de safra. Aqui para o estado de Goiás, né, gente? Nós somos sediados em Goiânia, aqui no coração aqui do centro-oeste brasileiro. Dentro do estado de Goiás também, mesma realidade. Sudoeste goiano concentra 70% de toda a safra verão do Brasil. Mesmo problema. Região de Mineiro já está aí também sofrendo com redução produtiva por falta de chuvas. Chuvas voltaram nesse final de semana, chegaram até aí ao ponto de observar chuvas de pedra de gelo, granizo, né, que destruíram lavouras completamente, que já começa então a reduzir teto produtivo. Para Goiás especificamente, já estamos projetando uma quebra de pelo menos 4,5% na produtividade esperada para o estado. Então, quando a gente vai olhando caso a caso, a gente já vê que a safra brasileira ela já vem sofrendo aquela redução de teto, porém, para intensificar a quebra, a gente tem que realmente analisar de agora em diante, né? Como que está essas previsões de agora, dessas próximas semanas e meses, Carla. Matheus, nesse momento eu percebo que o problema maior, ou o maior ponto de atenção se dá sobre o Centro-Oeste. Em algumas conversas que nós tivemos, nós falávamos sobre pontos de atenção para o sul do país no final de 2022, começo de 2023. Os modelos climáticos continuam mostrando essa condição e esses pontos de atenção? Sim, Carla, infelizmente o La Niña ele é presente no país, né? A gente tem o terceiro ano consecutivo dele, como você bem disse. Não é um La Niña tão intenso quanto tivemos aí no ano passado, né? Que foi um La Niña extremamente intenso. Porém, é o terceiro ano consecutivo, né? A gente sempre lembra que para criar um parâmetro do que um La Niña de terceiro ano consecutivo possa causar com a safra, a gente tem que analisar a história. E, infelizmente, a última vez que a gente teve um feito, né, de 3 anos consecutivos de um La Niña durante o verão da América do Sul, do Hemisfério Sul, isso aconteceu lá na década de 80, onde a gente não tinha essa distribuição de safra aqui para o centro do país, né? Safras a cultura da soja era mais disseminada ao sul do nosso Brasil, grande parte da Argentina. Então, infelizmente, a gente não tem comparativo, né, histórico para entender o quão danoso é um terceiro ano de safra de La Niña, né, com a presença de um La Niña. A gente sabe que o segundo ano ele intensifica os efeitos, a gente viu muito bem isso ano passado, né? A Argentina teve uma safra ruim, Paraguai perdeu metade da safra no ano passado, aqui o sul do Brasil perdeu mais de metade da safra, né? Rio Grande do Sul perdeu 60% de toda a safra de soja verão. Sim. E o terceiro ano consecutivo a gente pressupõe, né, que vai se manter a intensidade do efeito. Por mais que a La Niña esteja mais amena, né, mais sutil, por ser um terceiro ano consecutivo, aquelas regiões oceânicas que sofreram esfriamento, elas não conseguem trazer a reposição de chuvas, né, necessárias para cobrir toda a América do Sul.
Então, a gente espera que esses problemas se intensifiquem agora, assim como foi no mesmo período do ano passado. A gente tem que lembrar que ano passado, na viradinha de novembro para dezembro, foi quando Lanina mostrou suas garras com mais força, né? Que quando o sul do Brasil tinha nas culturas, a grande parte das culturas já em vegetação final, quase chegando em florescimento, e aí que Lanina começou a trazer essa seca mais intensa, e apenas na virada do Natal ali para o Ano Novo, que o mercado percebeu a dimensão da quebra aqui na América do Sul. Foi quando o mercado em Chicago começou a subir com mais agressividade na viradinha de Natal para Ano Novo, e não diferente desse ano. A gente espera que um movimento semelhante, né, seja observado tanto na confirmação da seca para o sul do Brasil, grande parte da Argentina e Paraguai, quanto as reações ao mercado. Ou seja, Matheus, a gente ainda pode ver a safra brasileira perder um pouco mais, porque a gente vai ter que olhar ainda ali para a região do Mato Piba, para a região sudeste, Rondônia, que, né, vem ampliando a sua produção. Quer dizer, tem outros pontos de atenção também. Há outros pontos, quando a gente pensa em clima, para essas regiões que também podem intensificar essa preocupação com a safra 22-23 do Brasil? Com toda certeza, Carla. Estou vendo os comentários aqui da Gisele falando que o Mato Grosso está seco, Sim. O Vinícius falando que o Rio Grande do Sul está bem seco, realmente não consegue nem terminar plantio. Exatamente. E a seca é o problema. De fato, no atual momento, por mais que o centro-oeste brasileiro, né, não tenha um padrão generalizado de seca, a gente está vendo uma péssima distribuição de chuvas. Né? Distribuição é o quê? Mostram lá que vão a uma macro região, sudoeste de Goiás, vai cair talvez 100 milímetros nos próximos 5, 7 dias, e essas chuvas elas se concentram especificamente sobre o município, elas não se distribuem, né, em macro regiões. Então a distribuição das chuvas, tanto em Goiás quanto no Mato Grosso, está ruim. O Rio Grande do Sul está sofrendo de uma generalização de seca. É diferente do que a gente vive aqui. A gente vive aqui no centro do país uma má distribuição. Chuvas de manga, que a gente chama, né? Aquelas picadas ali pontuais. Sim. Chove aqui, não chove aqui. Chove aqui, não chove aqui. Agora, no Rio Grande do Sul, o problema é genérico. Né? Toda aquela região do noroeste do Rio Grande do Sul, que é a grande parte da soja verão gaúcha, né? É semeada naquela região do noroeste. Aquela região, infelizmente, está sofrendo com seca. A gente tem relato de clientela lá que ainda nem se deram o trabalho de comprar todos os insumos necessários para essa safra, porque de fato ainda não tinham a capacidade de projetar se tudo aquilo que eles haviam planejado seria semeado. No atual momento, estão realmente com o pé no freio do plantio, porque não tem umidade no solo, tanto para germinar quanto para garantir uma boa qualidade de cultura. Matheus, esse é um ponto nevrálgico para o produtor continuar segurando a sua comercialização? Naturalmente, nas últimas semanas, nós tivemos um avanço nos negócios por conta da questão cambial, né? E eu queria muito que você trouxesse a sua perspectiva sobre isso, mas a gente sabe que a nossa comercialização ainda está um pouco aquém, né? O índice que a gente já comprometeu da soja 22-23 está um pouquinho aquém da média dos últimos anos. Como é que o produtor está equilibrando todas essas informações, essas expectativas e essas preocupações para 2023? Como é que ele está alinhando tudo isso para tomar suas decisões? Olha, muito bem. Primeiro, visão do mercado. Nossa visão do mercado é um mercado altista para a soja. Tá? A gente tem aí uma base fundamental não só de eventuais quebras, né, potenciais de quebra de se desenvolvendo aqui para a América do Sul. A gente falou muito aqui do Brasil, né, só que a Argentina em específico, né, algo que a gente está monitorando para a clientela já há algum tempo, a Argentina como um todo, ela tem, né, o pior início de safra da história. Da história. Nunca se teve um início de safra argentino tão seco quanto eles presenciam por agora. Então, a Argentina, a gente mediu, né, a qualidade da lavoura por aqueles índices de vegetação, índice de saúde de lavoura, que são os menores da história. O plantio na Argentina está extremamente atrasado. Hoje, algo em torno de 15% das lavouras argentinas já foram semeadas com soja, enquanto que nesse mesmo período no ano passado já teriam 35% semeado. Então é muito abaixo do que, é menos da metade de área semeada no atual momento na Argentina do que já se teria no ano passado. Então a Argentina está muito seca no atual momento, é um grande complicador, mesmo vale ali para grande parte do sul do Paraguai, né? Também região concentrada de soja aqui no país paraguaio. E quando a gente traz aqui para o Brasil,
Existem calamidades, como a gente já está presenciando na Argentina? Ainda não existem essas calamidades, né? Certo. Ali até um dos comentários falou assim que São Borja choveu essa noite 38 milímetros, né? Região de São Borja que já é fronteira ali com a região da Argentina, no Rio Grande do Sul, né? Exato. E realmente não existem essas calamidades ainda produtivas para a América, para o Brasil como um todo, porém, infelizmente, os mapas climáticos não são agradáveis. A gente pode estar presenciando, talvez, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, daqui 15, 20, 30 dias, o que os argentinos passam por agora. Então, é muita atenção. Então, o mercado hoje como um todo, na parte da oferta, oferece pontos, né, de sustentação aos preços da soja, né? A soja deveria continuar a subir com a confirmação dessas quebras, com a confirmação desses padrões de clima mais desagradável ao produtor que esteja aqui no paraíso, ou esteja ali nos nossos vizinhos, os irmãos argentinos, ou estejam lá no Paraguai. Porém, eu alertaria eu queria ressaltar ao produtor rural, qualquer profissional agrícola que esteja envolvido com a soja, que para a safra 23, 22, 23, a gente tem que ter um instinto de sobrevivência mais aguçado, pessoal. O que eu quero dizer com isso? O produtor nunca colocou tanto dinheiro debaixo da terra como coloca agora. É a safra mais cara da história do Brasil, é a safra mais alavancada financeiramente da nossa história. Então, a gente hoje, dentro dos atuais preços de soja ofertados a 23, a gente consegue ter margens, por mais que apertadas em relação ao ano passado, a gente consegue. Margens extremamente apertadas, extremamente deterioradas por falta de crescimento de preço de soja ofertado. Porém, pessoal, a gente aguardar esses números mágicos que vão sendo criados, a gente pode ser pego de surpresa simplesmente por interferência política, Carla. A política pode entrar, ela pode trazer efeitos que não estão hoje no radar e pode acabar criando, né, restrições ou limitações de alta aos preços da soja, que não é nada que está já pressuposto, né, precificado na base fundamental. Então, tem um instinto de sobrevivência. Os preços da soja possuem capacidade alta? Possuem. Porém, usem essa capacidade alta com inteligência, pessoal. Vamos usar tanto na trava do mercado a termo, para garantir pelo menos que aqueles custos estejam travados, e vamos surfar o mercado com proteções financeiras. Não vamos carregar o grão simplesmente na mão e esperar esses números que sejam construídos ao longo do tempo, pois no meio do caminho tem algumas interferências, né, que podem causar aí baixa nos preços que não estão hoje no nosso radar de análise ao mercado. Matheus, quando a gente olha para um momento como esse que a gente está vivendo, faz sentido para você esse comportamento do produtor? Ele é um comportamento acertado ou melhor seria, justamente porque ele tem alguma insegurança, alguma incerteza, ele avançar um pouco mais, justamente como você falou, de forma protegida, planejada, com estratégia, ou porque eu tenho ouvido todo tipo de análise nesse momento. Não, o produtor está fazendo acertado agora de segurar um pouco mais. Não, o produtor teria que avançar um pouco mais. Como é a análise da pátria para o atual momento? É de fato ou retraçar as suas estratégias, refazer o seu planejamento comercial, principalmente diante de um resultado das eleições que me parece que por enquanto, né, é isso e vamos ter que entender. A gente tem um presidente eleito que diz que não precisamos olhar para a Bolsa, não precisamos olhar para o dólar, né, esses não são termômetros efetivos sobre a nossa economia, enfim. É hora de refazer as estratégias comerciais por parte dos produtores, é isso que a gente precisa fazer agora, ou não realmente o produtor ficar um pouco mais retraído faz sentido para você nesse momento? Olha, Carla, está sendo feito de certo ou errado, né? Quem sou eu para realmente julgar o que o produtor deve fazer? Eu só alertaria que quantas vezes, né, vocês estão nos assistindo, escutou alguma análise pontual, simplesmente fechou aquilo, não olhou mais o mercado e aquela análise estava completamente errada. Assim, eu tenho certeza que todos aqui que estão, enfim, nos escutando por agora, vendo o nosso bate-papo, já tenham passado por um momento onde que foi feita uma análise pura sobre um momento em específico e aquela visão não foi confirmada ao longo do tempo pela chegada, né, de outros fatores que não estavam no radar.
É o que eu estou alertando no atual momento. Hoje existe uma base fundamental para justificar altas ao mercado? Sim. O produtor pode subentender de que, poxa, tem altas vindo ao mercado por conta de quebra na América do Sul, por conta de uma demanda em aceleração na China. Será que a gente não vai ter preços melhores? Vou segurar a minha soja, vou deixar para fazer elas vendas no físico. Porém, acredito que essa estratégia ela seja uma estratégia muito simplista, né? Ao produtor que já tem uma elevada carga tecnológica no campo, possui conhecimento profundo sobre cultura e acaba deixando de lado, né, o conhecimento comercial do mercado. Hoje existe maneiras de segurança de você tanto usar a visão do mercado, que seria o quê? Altas, e garantir pelo menos preços mínimos da soja, que é usando o mercado financeiro, né? Usando o tal do hedge, coisa que aqui na Pátria a gente faz muito bem, né? Que é o quê? Garantir que os preços da soja hoje não caiam daqueles patamares. Se caírem, o mercado está remunerando. Porém, se tiver aquelas altas, a gente continua aproveitando com integridade, né, todo o movimento de ganho. Então, ou seja, a gente alinha os dois melhores cenários. Né? A gente se protege financeiramente, reduz aquela alavancagem financeira, reduz o risco financeiro de ter a safra mais cara da história. Juntamente com isso, a gente coloca, né, a capacidade alta com o mercado subindo, caso, né, esse mercado se concretize na visão que a gente está trazendo hoje. Então, é alinhar os pontos e se profissionalizar na parte comercial. Claro. Matheus, como é que a gente entende que temos que ter... o que o mercado vai observar a partir de agora ao lado das questões do clima na América do Sul? Aí já vou embutir uma outra pergunta. O clima na América do Sul é o principal vetor do mercado agora? E além dele, o que mais a gente vai ter que observar? É demanda na China? É Covid na China? É demanda interna? Como é que você está entendendo o paralelo a essas questões climáticas aqui na América do Sul? Olha, bom ponto, viu, Carlos? No atual momento, né, sazonalmente, o mercado ele olha muito mais para a demanda do que para a oferta, nesse exato momento. O mercado ele começa a depositar, né, construir mais atenção à América do Sul ali nas primeiras semanas de dezembro, que seria daqui 10 dias. Porém, nesse exato momento, o mercado está muito atento à parte da demanda, onde sazonalmente, né, tradicionalmente nessa época do ano, é onde o mercado deposita mais fichas, né, entender o quão agressiva a demanda na Ásia. A Ásia, que agora, nesse exato momento, precisa construir aqueles estoques para virada de ano, né? Aquele ano novo lunar, que fica lá no finalzinho de janeiro para começo de fevereiro, né? Então, a demanda para construir toda aquela oferta de produto disponível na China, ela começa agora. Então, é onde que o mercado vai estar olhando, né? Será que a China vai estar mais agressiva? Não vai? Quão grande é a demanda para a China construir os estoques necessários para o ano novo lunar chinês, né? Viradinha de janeiro para fevereiro. Porém, virando ali novembro para dezembro, as atenções focam completamente no lado da oferta aqui na América do Sul. E é aí onde o mercado pode sofrer uma grande surpresa. Como eu já disse, safra na Argentina, o pior início de safra da história. Nunca se teve, pelo menos até onde a gente tem a base de dados, até onde a gente começou a construir o monitoramento meteorológico, que foi ali por volta da década de 80, nunca se teve um início tão ruim em termos de qualidade de lavoura em campo quanto se tem hoje dentro da Argentina. Então, o mercado que não olha hoje para esse lado da América do Sul, quando entrar olhando, né, o quão grande é a safra no Brasil, quais são as potenciais quebras, ele pode, de fato, tomar um susto, né, onde que toda aquela capacidade da América do Sul como um todo produzir 210 milhões de toneladas de soja, poderá facilmente ser deteriorada para 190, 185 milhões de toneladas, o que é uma safra cheia ainda? É uma safra cheia, só que já deixa de lado, né, 25 milhões, 30 milhões de toneladas que serão perdidas, pelo menos, né, por problemas climáticos. Então, é muita atenção, o mercado vai entrar com mais agressividade precificando na América do Sul ali no comecinho de dezembro, como sazonalmente, tradicionalmente acontece. Próximas semanas e juntos estaremos, claro, nós e a Pátria Agronegócios, como sempre, aqui no Notícias Agrícolas, né, ou em qualquer outro canal. A gente está sempre junto também lá no @jornalista da soja, no Instagram. Então, meu amigo, obrigada por dar um início de semana muito esclarecedor para aqui, para nossa audiência. Um abraço para todo o time da Pátria, para todos os seus clientes, para toda a sua audiência também, porque juntos vamos seguir a semana, tem muita coisa para a gente entender e acompanhar, né? Exatamente, Carlos. Eu só queria levantar um último ponto que é Por realmente gentileza.
que é toda a parte, né, dos que a gente está tendo hoje, das consequências dessas paralisações de caminhoneiros, né, onde já sim. tem hoje um crescimento, um inchaço, né, de navios aí vazios e prontos para fazer carregamentos nos portos, tanto para Paranaguá quanto para Santos, navios que estão se aglutinando, né, estão se estacionando na Baía Brasileira e não possuem ainda liberação de carregamento para dentro dos portos por falta de produto. Então já é uma consequência já dessas paralisações, o crescimento da fila de embarques em Baía Brasileira, né, por falta de capacidade de embarque. Então, muita atenção nos próximos dias, algo que vai encarecer bastante os valores de frete, aonde a exportadora brasileira vai precisar originar esse grão com mais urgência, né, procurando aqueles que estejam disponíveis para fazer a entrega. Então, muita atenção nos próximos dias, que a gente pode ter uma alavancagem, né, do mercado interno brasileiro, procurando essa oferta disponível para fazer o carrego desse grão e colocar esse navio em rota em direção à Ásia. Tá? Então, quem quer saber mais... Matheus, isso já está trazendo consequências nesse começo de semana para a formação de negócios e efetivação deles também, portanto. Com toda certeza, cara, com toda certeza. A gente estava monitorando ao longo de toda a semana. Somente ontem, no domingo, que a gente viu, né, um inchaço maior desses navios graneleiros parados, né, atracados na Baía Brasileira. Hoje, nada se mudou por enquanto, a gente tem ainda um inchaço desses navios, tanto no Porto de Santos quanto na Baía de Paranaguá. E de fato já é um grande complicador aí para essa semana, um grande ponto de atenção também para o nosso mercado brasileiro. Sem contar que é caríssimo deixar um navio parado no porto, né, Matheus? Sim, só a multa de demurragem, né, que é a multa que um exportador ou importador paga, né, por ter atraso no processo de carregamento ou descarrego, ela pode chegar lá a R$100 mil por dia, né, para um graneleiro médio. Se a gente traz um graneleiro talvez grande, essa multa ela ultrapassa esses 100 mil com muita facilidade. Então é realmente muito caro deixar o navio estacionado em Bahia, né? Bom, então, eu vou aproveitar seu comentário para atualizar as informações da Polícia Rodoviária Federal, que diz o seguinte: os pontos de bloqueio, eles caíram de 10 para 9, onde o fluxo está totalmente interrompido, onde há interdição, ou seja, o fluxo está parcialmente interrompido. São 12 pontos, mais cedo a gente falava de 22, então outros 10 já foram desfeitos, e a gente está falando de pontos principais de atenção em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Mato Grosso, Sapezal, Pontes e Lacerda, Sorriso, Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Julho, Água Boa e Sinop, além dessas entradas, portanto, dos portos que o Matheus acabou de descrever. Meu amigo, a gente ainda tem muito para registrar até esse final de 2022, que, quiçá, começo de 2023, estou achando que esses manifestantes não vão arredar pé até que a resposta venha e de forma concisa e como eles merecem, né, Matheus? Com certeza, né? A gente vê muitas pessoas aí batendo contra, né, a manifestação, que é um direito puro, né, da pessoa se expressar sobre insatisfação do processo eleitoral, dos resultados, não do processo, mas talvez os resultados eleitorais, né? As pessoas estão insatisfeitas, têm total direito de se mostrarem, né, e reagir sobre a informação, e a gente já está vendo os efeitos, né? Pode ser que esteja gerando já a pressão necessária para que essas respostas sejam oferecidas, né, àqueles que estão nas ruas lá por mais de 20 dias já. Aqui em Goiás já tem bloqueios que já perduram por mais de 20 dias, né, desde os resultados das urnas aí em finalzinho de outubro. Então, de fato, as pessoas estão exercendo o seu direito puro de se expressar, de se opinar e fazer, enfim, todas essas manifestações que já trazem esses impactos diretos ao mercado de grão. É direito constitucional, cláusula pétrea, e contra a Constituição não tem muito argumento, né, Matheus? Exatamente. É isso. Meu amigo, boa semana para você. De novo, digo, para todo o time da Pátria, um abraço para todos e estaremos juntos com certeza nos próximos dias, continuando a atualizar essas informações. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carla. Para aqueles que quiserem aprofundar mais esses assuntos, né, tratar dessas operações de como se proteger mesmo com a comercialização, mesmo com o mercado de tendência de alta, me procure aqui, tá bom? Nas redes sociais, mateus.patria ou patria.agronegócio, onde a gente pode aprofundar mais esses temas, né? E a gente tem também mais a liberdade de opinar, né? Criar essas opiniões mais sobre efeitos políticos com mais liberdade lá nessas redes sociais particulares também.
Grande abraço a ti, Carla, a todos que nos assistem, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana pela frente. Obrigada, excelente semana para você também. Já deixei aqui nos comentários do Instagram o arroba da Pátria, @patria.agronegócio, e do Matheus também, @mateus.patria. Então já siga esses dois perfis. O Matheus tem ali comentários diários sobre o mercado. A Pátria também, o perfil da Pátria é excelente. Sigam para ter insights de quem vive o mercado. Boa semana para você, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Até logo. Abração. Até logo.